Boa noite, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live de sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre pedofilia, mitos e verdades. Nós precisamos falar sobre esse tema, que mais uma vez abala todos nós por conta de um caso ocorrido e que tem causado horror, tristeza, espanto em todos nós que pudemos acompanhar um pouquinho, durante essa semana. Seja bem-vindo, você que está chegando. Oi, Jane, boa noite. Que saudade dessa moça linda. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? E é interessante como um tema tão importante assim é pouco falado, né? É pouco conversado no meio de nós, é pouco falado entre as famílias, dentro das casas, dentro dos nossos relacionamentos. Oi, minha querida, saudade de você, viu, Jane? Oi, irmã Cláudia, seja bem-vinda, vamos entrando. Gente do céu, que sexta-feira fria, né? Vocês estão aí congeladinhos também? Hoje tá difícil, hein? Parece que essa noite vai ser a noite mais fria do ano, não é? Thalita, presente. Tudo bem, Thalita? Boa noite. Bom, gente, enquanto o pessoal aí tá entrando, vamos compartilhar esse link, né, com o pessoal que tá por aqui, para que eles possam também acompanhar essa live, né? Esse assunto tão relevante. Todos nós convivemos com crianças, ou temos crianças, enfim, filhos, netos, sobrinhos. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, olha, vai nesse aviãozinho, e aí vai aparecer alguns nomes aí para você compartilha para que a pessoa receba o link da live, para que ela se lembre, né? Nós fizemos a divulgação, mas ela vai se lembrar que a live está começando. Oi, Jéssica, seja bem-vinda, minha querida, no Instagram. A Jéssica fez um Instagram para nos acompanhar, olha que delícia! Que bom, fico muito feliz, viu, Jéssica, que deu tudo certo. Bom, gente, eu postei uma frase, né, essa semana, que tem tudo a ver mesmo com o objetivo dessa live, né? Nós precisamos estar atentas, nós precisamos falar sobre assuntos delicados, nós precisamos pesquisar, nós precisamos ouvir as nossas crianças, né? Boa noite, oi Thaís, chegando, tudo bem, querida? Então é por isso que nós estamos aqui, né? De alguma forma, eu acredito que esse tema também te toca. Talvez por você também ter ficado extremamente mobilizado com o que aconteceu com aquela menina de 10 anos essa semana. Talvez porque você já tenha ouvido histórias parecidas, né? Histórias semelhantes. Talvez você já tenha tido pessoas muito próximas de você também sofrendo, né? Com os abusos sexuais, com abusos psicológicos, sendo vítimas da pedofilia. Talvez você mesmo possa ter vivenciado uma experiência triste e abusiva como essa. E aí eu compartilhei essa frase porque tem tudo a ver com o objetivo, né, da nossa live, que é uma live informativa, mas é uma live também que levanta uma bandeira. Né? Nós queremos nos levantar de pé a favor e protegendo as nossas crianças. Nossas crianças precisam, né, do nosso olhar atento e da nossa proteção. E aí eu partilhei, né, essa frase: cuidar da infância prevenindo e combatendo a pedofilia, bem como qualquer outra forma de violência contra a criança e o adolescente, é a certeza de uma sociedade mais sadia emocionalmente, mais estável emocionalmente também, mais pacífica, compreensiva e justa. Eu acredito nisso de fato. E quando eu li essa frase, isso me tocou o coração. É isso que nós cremos. Nós precisamos proteger as nossas crianças por um mundo melhor, por um mundo mais justo, mais seguro,
para que nós tenhamos também a vivência de um mundo mais equilibrado emocionalmente. Porque os abusos sexuais, eles deixam marcas profundíssimas, né, nas crianças e nos adolescentes. Quer dizer, na verdade, em todo ser humano que vive essa experiência horrorosa, né? Mas hoje a gente vai falar de um modo especial das crianças como vítimas, porque a pedofilia, ela é um transtorno psiquiátrico, né? É reconhecido como um transtorno psiquiátrico, onde os pedófilos, né? As pessoas que cabem aí dentro desse diagnóstico, elas têm sim uma atração sexual por crianças e adolescentes, né? São as vítimas de fato dessas pessoas, né? Das pessoas com esse perfil, tá? E aí eu vi também uma reportagem, uma entrevista, na verdade, de uma psiquiatra chamada Ana. Eu marquei o nome dela aqui. Ana Beatriz Barbosa, né, muito conhecida, e achei de extrema importância alguns dados e algumas informações que ela trouxe a respeito disso, e por isso que eu inclusive trouxe respostas da própria psiquiatra, né? Não é o que eu acho, tá, gente? Mas a psiquiatra, ela tem, claro, muito mais autoridade até para falar sobre um transtorno psiquiátrico do que o psicólogo. Mas, enfim, estamos trazendo aqui informações de uma médica especialista nisso, para que a gente possa ter mais informações sobre isso, ok? Gente, tá tudo bem aí, internet? Tá tudo ok? Boa noite para quem chegou depois aí. Maria Eunice, Isa Regis, Gimodotti, tudo bem? Edna Sil, seja bem-vinda também. Bom, gente, vocês que chegaram depois, compartilhem aí o link, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, tá? Bom, o tema então é pedofilia, mitos e verdades. Então, nós somos uma sociedade muito criativa, né? Nós criamos muitos mitos, nós mantemos inclusive muitos mitos. Existem mitos com relação à saúde mental, existem mitos com relação à psiquiatria, né? Nós temos até uma live que falamos sobre isso, eu e o Dr. Paulo Aragão, falamos sobre os mitos da psiquiatria, desconstruindo mitos. E não seria diferente, né? Todo tema polêmico também, né? Em volta do tema polêmico existe muitos mitos e não verdades também. Então a gente precisa desmistificar tudo isso, saber o que é mito e o que não é, ok? Bom, aí eu elenquei aqui algumas questões, tá? Para que a gente vá dissertando sobre isso. Uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender, né? Abuso sexual de crianças e adolescentes não é comum? Isso é um mito, gente. Por que isso é um mito? Porque, infelizmente, e cada vez mais, né, a gente percebe que há muitos casos de abusos sexuais em crianças e adolescentes. Na verdade, isso sempre existiu. Hoje nós temos mais holofotes sobre isso, hoje nós temos mais informação sobre isso, hoje isso já é configurado como crime. Então, hoje nós temos mais denúncias sobre isso, mas de fato, em toda a história da humanidade, isso sempre existiu. Claro que algumas culturas reconhecem isso de forma válida, sabe? Validam essa relação de adultos com crianças, mas a nossa cultura não, né? Mas infelizmente hoje a gente pode dizer sim, que cada vez mais os números têm crescido, inclusive os números de 2018 são que 32 mil casos foram notificados de abusos sexuais em crianças e adolescentes. 32 mil casos em um ano. Isso equivale, gente, a dizer que a cada hora, pelo menos 3 crianças são abusadas. Gente, é muita coisa, né? Se a gente para pensar, no momento em que nós estamos aqui, começamos às 8 horas, até o término dessa live, 3 crianças serão abusadas. Isso é muito sério.
É por isso que a gente precisa mesmo entender, né, como é que os abusadores e os pedófilos funcionam para que nós possamos proteger as nossas crianças. Então é falso, tá? Existe sim muito abuso acontecendo. E, só para, claro, 32 mil casos notificados. Aí não está incluso os casos que não são denunciados, os casos que não são descobertos, os casos que infelizmente a família acoberta, né? A família põe panos quentes. Por quê? Porque de 70% a 80% dos abusos sexuais acontecem dentro da casa da criança. Acontecem debaixo dos olhos dos pais, se não provocados pelos próprios pais. É um horror, né? Quando você começa a ver esses dados, realmente é algo de cortar o coração. Enfim. Bom, as meninas, elas correm mais risco de sofrer abuso que os meninos. Essa afirmação, gente, vocês acham que é mito ou verdade? Coloquem aí pra mim. Ju, tudo bem? Ju, Simone... Sejam bem-vindos, viu, gente? Boa noite. M. Chaves, boa noite. Opa, saí do lugar aqui. Eduardo também. Oi, Eduardo. Giane, César Luciano. E aí, vocês acham que é mito ou é verdade que as meninas correm mais riscos do que meninos? Pode colocar aí, gente, o que vier na sua cabeça, tá? Ninguém é obrigado a saber... de tudo, né? Infelizmente, a gente não sabe mesmo, a gente tá aqui para aprender junto, tá bom? Ah lá, ó, a Gi tá falando que é mito, a Isa mito, a Catarina acha que é verdade, a Thaís mito, M. Chaves mito. Gente, é mito, né? É falso. Por que que é falso? Porque, na verdade, os casos com menina são mais notificados do que com menino. Nós sabemos, nós vivemos uma sociedade, né, que é considerada machista, porque a iniciação sexual para o homem, para o menino, sempre é vista com bons olhos na nossa sociedade, é ou não é? Diferente da iniciação sexual com a menina, né, para a menina. E aí, o que acontece? Quando os meninos são abusados, se eles são abusados, aí a gente tá falando de uma criança aí que tenha de 10, 12 anos, tá, gente? Uma criança um pouquinho maior, né? Que poderia denunciar o abuso. Se os meninos são abusados por mulheres, porque nós temos abusadoras mulheres também, tá? Ele muitas vezes não vê isso como uma agressão, como um abuso sexual, como um crime. Ele vê isso como uma iniciação sexual. Então, nem sempre os abusos sexuais nos meninos são notificados como crime. Muitas famílias, inclusive, apoiam esse tipo de ação para com essa criança, né? Eu já tive pacientes, homens, adultos, e que ao lembrar, né, da sua iniciação sexual me disseram que sofreram muito, porque eles foram levados pelos próprios parentes, homens, a uma zona, a um bordel, e ali fizeram a sua iniciação sexual de forma completamente deturpada e que trouxe muito sofrimento para aquela criança, para aquele adolescente. Então, assim, quando o abuso no menino é causado por mulher, há essa interpretação, né, de que não é crime, mas é crime, ok? Agora, quando esse menino é abusado sexualmente por um adolescente mais velho ou por um adulto, ele também se constrange em contar. Por quê? Porque ele fica com medo de que por conta do que aconteceu com ele, ele vai se tornar um homossexual, ou as pessoas vão achar que ele é um homossexual. Olha que triste. Então ele acaba meio que aceitando, né? E silenciando mais.
Então, por isso que os casos com meninos não são notificados na mesma proporção que as meninas. Mas não significa que as meninas, então, são alvo primeiro aí dos pedófilos, ok? Bom, a pedofilia só acontece em comunidades pobres? Não, né, gente? Claro que não. Na verdade, a pedofilia ela acontece em todos os lugares. Ela pode acontecer em todas as famílias, tá? Ela pode acontecer em famílias que, inclusive, são de classes sociais mais altas, porque não tem absolutamente nada a ver com pobreza, com riqueza, enfim. Então, o crime pode acontecer em qualquer tipo de família. E aí é um outro mito também. Abuso sexual dentro da família acontece só em famílias desestruturadas? Isso também é um mito, tá? E é um mito, inclusive, que a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque existem muitos pedófilos que, inclusive, se escondem por trás de uma família aparentemente estruturada. Uma coisa que a doutora disse nessa entrevista, né, que realmente é chocante, mas é a verdade. Gente, o pedófilo, ele não tem cara de pedófilo. Ele não tem jeito de pedófilo. Você não vai descobrir olhando para ele que ele é um pedófilo. Isso é bem delicado, né? Na verdade, ela ainda disse na entrevista, né? Vai ser aquela pessoa que você menos imagina que seja. É aquela pessoa que você menos espera que seja. Porque o pedófilo ele tem toda uma postura estratégica. O pedófilo ele é inteligente, né? O pedófilo ele pensa antes de agir e ele sabe o momento certo de agir. Então, ele não é uma pessoa facilmente descoberta, ok? Por isso que muitas vezes as pessoas pensam que numa família estruturada não pode haver alguém com esse transtorno, tá? E pode sim, tá? Pode sim. Inclusive, nós vemos casos, né? Quem trabalha muito com assistência social, com conselho tutelar, gente, nossa, você é apresentado a cada caso assim que você não imagina, sabe? Que você está ouvindo e enfim. E existem muitas famílias que acabam que não denunciando e acobertando o criminoso, porque é extremamente delicado, né? Você para que você rompa para que você denuncie o crime, você desestrutura a família que era estruturada, entende? Então isso, né, para algumas famílias é muito difícil. É muito difícil enfrentar uma situação dessa, né? A gente entende que é difícil, mas e nem sempre as pessoas têm coragem de desestruturar essa família, de fazer uma denúncia formal. A gente vê casos de esposas a favor dos seus maridos e contra os filhos, principalmente as filhas mulheres que foram abusadas. Então isso é extremamente difícil até de pensar, mas é a realidade, é o que a gente vê acontecendo, né? Bom, mais uma questão aí. Só os estranhos abusam das crianças? Não, gente. Na verdade, existem dois tipos de abusadores e é importante a gente entender isso, tá? Existem os abusadores, que são abusadores e abusam de qualquer pessoa, de qualquer idade, de acordo com a oportunidade que ele encontrar diante dele, ok? E existem os pedófilos, que abusam somente de crianças, tá? Na verdade, o que a gente vê noticiado muitas vezes é que todo abuso com relação à criança a gente vê como pedofilia. E às vezes não é a ação de um pedófilo, às vezes é a ação de um abusador, né, sexual. Mas o abusador sexual, ele não precisa ser pedófilo para abusar, entende? Ele só precisa de uma situação, de uma oportunidade.
A gente sabe, gente, que nós temos aí uma indústria pornográfica riquíssima, né? E que serve os jovens, os adolescentes, os adultos. Então, assim, nós sabemos que existem pessoas que consomem esse tipo de material o tempo inteiro. Então, elas ficam hipersexualizadas, tá? Porque consome esse material e porque não vem a oportunidade. Que na verdade a pessoa não consegue pensar em outra coisa. Existem pessoas doentes nesse sentido também, né? Ela não consegue, consumindo esse tipo de material sobre a pornografia, e às vezes eu até faço alguns comentários, já fiz postagens sobre isso, e as pessoas se constrangem, inclusive até de curtir, para você ter uma ideia, como ainda é difícil falar sobre isso, né? Mas, gente, é arrasador as consequências que a pornografia deixa na cabeça das pessoas. É arrasador o que a pornografia faz para os relacionamentos. Então, imagina um homem que consome dia e noite pornografia, né? Assim que ele tiver a oportunidade do abuso, se ele é um abusador, ele vai abusar. Então, a gente corre o risco, sim, né? A gente precisa tomar muito cuidado aonde as nossas crianças estão, aonde as nossas crianças andam, com quem as nossas crianças ficam, porque o abusador, ele só quer uma oportunidade para abusar, independente da idade, independente de quem seja. Se é uma criança ou se é uma moça passando na rua, se ele ver a oportunidade, ele vai abusar, tá? Dessa pessoa. E existe o pedófilo que tem, então, todo o seu desejo voltado para crianças, tá? Mas o pedófilo, ele não é um abusador de oportunidade. Ele é um abusador que é estratégico, como eu disse, né? E aí perguntaram para a doutora Ana, o pedófilo, ele é uma pessoa doente? Olha que pergunta interessante, gente. E isso eu quero que vocês respondam aí comigo. O que vocês acham? Sim ou não? Vocês acham que o pedófilo é uma pessoa doente? Pedofilia é doença? Sim ou não? Vamos lá, vou esperar aqui a... Muito triste, a Catarina dizendo, é verdade. Nossa, gente, é um tema muito difícil, muito triste mesmo. Da gente falar, da gente ler sobre isso, da gente ouvir os casos, né? E aí? O pedófilo é um doente? Sim ou não? Sim. A Selminha também diz sim. Bom, gente, a irmã Cláudia diz sim. Vamos lá. Ó, então a gente precisa entender uma coisa, tá? Às vezes a gente entende como doença o quê? É algo que cognitivamente incapacite o ser humano a tomar decisões por si mesmo, né? A ser responsável pelos seus atos, tá? A gente tem essa descrição também de que doença mental, psiquiátrica tem muito disso. Nós sabemos, né, pelos livros, pela ciência, que a pedofilia ela é considerada uma parafilia, né, que é um transtorno psiquiátrico. Mas a doutora Ana, ela foi muito clara, né, em explicar isso, porque existe, vejam bem, existe um movimento na nossa sociedade para que a pedofilia seja considerada doença e por conta disso o pedófilo não responda por um crime. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? A pedofilia ela é um transtorno psiquiátrico, mas o pedófilo, e ainda eu marquei exatamente do jeito que a doutora dizia lá, gente, olha, o pedófilo, ele sabe o que faz, ele escolhe muito bem a sua vítima, porque geralmente ele escolhe crianças muito inocentes, muito ingênuas, tá? Ele sabe como manipular essa criança, ao ponto de
fazer com que essa criança, primeiramente, acredite nele, porque geralmente o pedófilo tem um vínculo afetivo com a criança, já que 70 a 80% dos casos são casos que acontecem dentro da própria casa da criança, gente. Então, ou é um parente muito próximo, ou é um amigo da família, ou alguém que a família mesmo colocou ali dentro, tá? Então, existe nesse primeiro contato uma relação de confiança, muitas vezes, ok? E esse pedófilo, ele sabe manipular, ele sabe jogar com essa criança, a ponto da criança até ter dúvidas. O que está acontecendo nesse momento? Será que é uma coisa boa? Porque ele é um amigo, né? Ele é alguém próximo. Será que é algo errado? Não, eu acho que não é algo errado. Ou seja, ele confunde a criança. Ele confunde. Então, ele manipula de uma certa maneira ao ponto dessa criança se sentir responsável e culpada pela atitude dele. Não é um absurdo isso, gente? E só uma pessoa extremamente habilidosa consegue fazer isso. Então, em se tratando de responsabilidade, sim, o pedófilo, ele é alguém que tem uma motivação interna, vamos dizer assim, uma atração sexual por crianças, mas ele poderia decidir não atacar. Ele poderia decidir não abusar. Então, ele sim precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Tudo bem? Então, nesse caso, comparando, né, com esse movimento todo aí que quer colocar o pedófilo como vítima da situação, não. Ela diz, não, ele não é um doente, ele sabe o que ele está fazendo, tá? Ele sabe o que ele está fazendo. Uma pessoa que tem indícios de que tem atração por uma criança, ela pode procurar um tratamento, ela pode tomar uma medicação, sabe? Ela pode ser socorrida nessa situação. Mas, gente, eu, nos 12 anos que eu tenho de atendimento clínico, eu nunca atendi alguém pedindo socorro por perceber esse tipo de pensamento. Quando é que a gente vê um pedófilo fazendo tratamento? Depois que ele passou pelo sistema prisional, ele sai do sistema prisional, muitas vezes para reinserção social, ele precisa de tratamento psicológico. Aí a gente vê lá ele fazendo tratamento, tá? Mas a gente não vê, não é comum a gente receber pessoas que queiram resolver essa questão, porque você imagina, uma pessoa de repente percebe isso, se ela tem um senso de valor, né, de moral, ela vai sofrer com isso, entendeu, gente? Né? Naturalmente, ela deveria sofrer com isso, ok? Bom, vamos lá para a próxima aqui. Então, para a doutora Ana Barbosa, né, o pedófilo ele sabe o que faz, com quem faz, como faz, a hora que faz, eles são planejadores, né? Então ele não pode ser considerado doente nesse sentido, tá bom? É um transtorno psiquiátrico, mas não é um transtorno que o faça doente, tá? Ele é sim responsável pelos seus atos, ok? Bom, e na verdade ela fala também de casos, que dependendo do caso que você assiste, que você pega, que você estuda, né? Gente, são praticamente psicopatas. São praticamente psicopatas. Alguns casos onde a gente vê o tamanho, o grau de crueldade, o grau de violência, né? São praticamente psicopatas, ou seja, eles não conseguem pensar na vítima. Eles não se colocam em nenhum lugar, eles não se sentem nem um pouco culpados, né? E a gente sabe, né, pela psiquiatria, que aquela pessoa que é desprovida de culpa, de responsabilidade, ela não consegue, né, ter senso crítico mesmo para perceber a sua responsabilidade diante daquilo, enfim, ele pode ter sim um perfil psicopata, ok? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão comentando por aqui. Gi, obrigada, viu, por ter compartilhado. Entrou bastante gente aqui.
Bruno, Bernardo, tudo bem? Obrigada. A Mari também tá concordando. É isso aí, a irmã Marisa. A maioria das vezes ele não tem um tratamento adequado para controlar os seus pensamentos. Então, na verdade, eles não procuram tratamento antes, é isso que eu tô te falando. Porque em 12 anos eu já atendi diversas pessoas abusadas sexualmente. Muitas, muitas. Mas eu nunca atendi um pedófilo. Bom, pelo menos que se identificasse como, tá? E como ninguém tem estrela na testa, a gente não tem como saber. É o que a doutora dizia. Você não vai saber que o cara é pedófilo. Você não vai imaginar que aquela pessoa é pedófila até que o crime seja esclarecido, né, desvendado, enfim, tá bom? Então, muito cuidado, gente, porque existem, então, os abusadores que estão esperando somente uma ocasião para agir, tá? E aí a ocasião faz o ladrão. Muito cuidado, tá? Com as nossas crianças, aonde as nossas crianças dormem, aonde elas passam, né, os finais de semana, porque de fato todo cuidado é pouco, tá? Uma situação abusiva, assim, gente, é extremamente comprometedora, né? Para todo o estado emocional da criança, do adolescente, por toda a sua vida, por toda a sua vida. Eu não atendo crianças, tá? Mas eu atendo adolescentes e adultos, né? E uma frase que uma vez eu ouvi, né, que ficou muito marcado para mim, assim, de um adulto dizendo: ele tirou tudo que eu tinha, né? E essa pessoa estava relatando a sua percepção diante de um abuso sexual da infância. Veja, ele tirou tudo o que eu tinha. E aí uma pessoa que pensa, ele tirou tudo o que eu tinha, uma pessoa que acredita, né, nisso, ele tirou tudo o que eu tinha. Olha como fica difícil a vida, fica pesado, né? E aí, nos stories, uma pessoa perguntou também se... Como é que era a pergunta? Se não houve tratamento na época, né? Porque hoje, quando se descobre, gente, claro, né? Se manda a criança para o psicólogo, é isso mesmo que precisa fazer, para que ela, quanto mais cedo, melhor, né? Ela possa ir lidando com tudo isso. Mas se não houve, gente, a maior parte dos abusos que hoje eu atendo são dos adultos, né? Adultos que passaram por isso um dia. Nunca é tarde para você procurar ajuda. E você precisa procurar ajuda, tá? Porque a gente já falou aqui em outras lives, inclusive, da importância de se tratar um trauma emocional. Um trauma são correntes que nos aprisionam, sabe? São gaiolas que nos aprisionam. E nós não precisamos ficar agarrados e aprisionados nessas situações. A gente precisa seguir com a nossa vida. E os traumas nessa área sexual, ele traz inúmeras dificuldades no desenvolvimento da autoestima, inúmeras dificuldades na relação interpessoal, inúmeros problemas e dificuldades no desenvolvimento afetivo e sexual dessa pessoa enquanto adulta. Então, é preciso, se em algum momento, né, se você que está aí nos ouvindo agora, em algum momento, ou agora ao vivo, ou depois, né, que essa live vai chegar a muitas pessoas, se Deus quiser. Se você está me ouvindo, se você passou por isso e nunca teve uma ajuda psicológica, você pode buscar ajuda psicológica para resolver aquilo que aconteceu lá na sua infância, sim, tá? Na verdade, você deve isso à sua criança interior. É você que pode fazer isso por ela. Se ela não teve quem fizesse, se ela não teve quem se atentasse para o que estava acontecendo, se você sofreu sozinho aquela situação, você pode procurar ajuda. Agora você sabe que é possível você mesmo cuidar dessa ferida aí, tá? Agora é responsabilidade sua cuidar disso, tudo bem? E eu tenho certeza que você merece esse cuidado. Então esteja atento a essa necessidade se você passou por isso. Agora, se você conhece uma criança que passou por isso, passou por essa situação, o mais rápido possível ela tem que estar em tratamento. O mais rápido possível nós devemos socorrê-la, tá? E assim também, muitas vezes, a família também, né? Precisa desse socorro, porque é o que eu falei para vocês, gente, um crime assim, anunciado,
ele desestrutura a família, quando o abusador é da própria família. Ele desestrutura, é uma desestruturação necessária para que a gente possa salvar essa criança e continuar, né? Fazer com que ela continue a vida, tá? Ana Maria Regis. Ana Maria Regis está no banheiro nos acompanhando. Olha só, que a internet só tá pegando aí, né, Ana? Eu vi você reclamando. Mas que bom que você tá conseguindo acompanhar, viu? A irmã Marisa, olha, por isso que ele continua a fazer vítimas, pois o ciclo não fecha. Gente, olha, isso é muito importante, tá? Ouçam. Nem todo abusado se torna abusador, mas todo abusador já foi abusado. Isso é importante a gente compreender, porque realmente, quando a pessoa não é tratada, esse ciclo ele pode de fato vir a ocorrer novamente, né? E na verdade, na cabeça do abusador, é uma forma de superar e de lidar com o próprio caso, sabe? Com a própria história dolorida, né? Então nós vemos muitas situações, muitas, em que o abusador também foi iniciado sexualmente muito cedo, de forma muito agressiva e violenta, e não teve uma assistência, não teve um adulto ali cuidando, zelando, protegendo, buscando ajuda no momento. E aí, de fato, os abusos começam a ocorrer e começam a ocorrer. E tem famílias, gente, que traz isso de geração em geração. É horrível, né? É horrível, mas é também real, tá bom? Bom, obrigada, viu, irmã Marisa, por ter me sinalizado isso, tá? É importante a gente colocar isso também. A Vera falando, esse tema é assustador, Vera, mas a gente precisa abrir os olhos, né? Porque se a gente consegue evitar que uma criança seja abusada, a gente salva uma vida. A gente salva uma vida. Inclusive, né, por falar nisso, olha, esse assunto tem tantos desdobramentos, um pior que o outro, né? E eu tô falando de salvar uma vida, eu tô falando a nível emocional, mas a gente sabe que existem crianças que morrem nos abusos, principalmente porque a onda agora tá muito recente, né? A gente vê casos de abusos em bebês, gente, pelo amor de Deus, né? Bebês sendo abusados até a morte, que o bebê não aguenta, sabe? Então, assim, eu não tenho nome para isso, senão, hoje eu falava com uma pessoa, né, sobre até o caso da menina de 10 anos lá. Eu não tenho nome para isso que não seja diabólico, sabe? Não tem, né? O que roubam dessas crianças é algo que muitas vezes não vai ser recuperado, sabe? Então a gente precisa se levantar, sabe? Uma nação que proteja as suas crianças, né? Famílias que protejam, estejam atentas às suas crianças, tá? E às necessidades, né? É um tema polêmico, acho que a análise de doença é difícil porque às vezes confundem com psicopatas. Não, é que na verdade existem psicopatas que também são abusadores, tá? O psicopata é aquela pessoa, aquele perfil, né, que não sente nenhuma culpa, que só pensa em si mesmo, que só faz aquilo que ele pensa que é importante para ele, né? E se ele precisar enganar, se ele precisar mentir, se ele precisar matar, se ele precisar abusar, ele não tem problema. Ele pensa no seu próprio prazer o tempo todo. E pode ser que o abusador seja, tá? Psicopata, né? Existem casos, tá ok? Enfim. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui com relação... então, é o que eu dizia pra vocês lá no início, tá, gente? 25% dos casos de abuso são feitas por mulheres. São feitos por mulheres. É algo difícil da gente acreditar, né? Mas é. Existem abusadoras que são as mães dessas crianças, tá? Existem babás abusadoras. Então, é extremamente nojento e difícil de pensar em situações como essa. Mas isso
existem números, tá? Isso existem de fato. 25% então dos abusadores são mulheres, tá? 75% homens. É só mais um dado também que eu gostaria de trazer para vocês, ok? Bom, e aí também muitas perguntas que eu recebi lá no Stories sobre a própria criança. Então, gente, eu vou falar aqui de um modo geral, tá? Eu não atendo criança, né? Talvez se fosse um psicólogo infantil, poderia até dar mais dados, coisas mais específicas para vocês. Mas, de um modo geral, o que a gente entende sobre isso? Nós precisamos estar atentos, porque a criança, sim, mostra sinais de que está sendo abusada. Às vezes, dependendo da criança, dependendo da família, se é mais aberta ou fechada, dependendo do temperamento da criança, mais introspectivo ou extrovertido, né? Talvez essa criança ela não expresse de uma forma tão tranquila isso, né? E de forma clara isso também. Aqui a importância, agir falando, a importância da atenção dos pais em relação à reação das crianças, elas realmente gritam em seu silêncio. É verdade, Gi, elas gritam. Tem aquelas que permitem a criança ser abusada pelo parceiro. Falamos sobre isso também já, Fer. Infelizmente. Então, gente, olha só. É importante a nossa atenção para com as crianças, mas primeiramente vem o nosso diálogo com as crianças sobre isso. Sobre o que pode vir a acontecer com elas. Sobre como elas devem se comportar quando alguém quiser tocá-las, quando alguém quiser fazer algo que elas não se sintam bem, que elas percebam que tem alguma coisa diferente e errado, sabe? Muitas crianças são surpreendidas pelo abusador e não têm a mínima ideia do que está acontecendo na hora do abuso. Então as crianças desde sempre precisam saber, né, que no seu órgão genital ninguém pode tocar, tá? Que o órgão genital é muito especial, é muito importante. Você pode dizer e falar com a sua criança do jeito que você achar melhor, né? E que ali ninguém pode brincar, e ali ninguém pode tocar, e ali ninguém pode fazer dodói, sabe? Isso desde a mais tenra infância. A criança precisa perceber de imediato quando o abuso estiver acontecendo. Isso aumenta a chance da criança contar a verdade, gente. Isso aumenta a chance e a segurança da criança em saber que tem alguém que ela pode recorrer, tá? Na hora da sua confusão, do seu medo, da sua insegurança. Então, primeiramente, começa aí. Nós precisamos educar as nossas crianças para que elas aprendam a se defender, para que elas percebam o que é certo e o que é errado nesse sentido e que elas se estranhem quando acontecer isso com elas, né? Para que elas não aceitem e que elas consigam ter essa firmeza, inclusive dependendo, claro, da idade da criança também, tá, gente? De se posicionar e dizer não. E eu vou contar para o meu pai e para minha mãe. Porque o abusador, gente, ele é tão sedutor com a criança que ele começa um jogo de sedução onde ele também põe muito medo, né? Onde ele ameaça. É claro que uma criança não tem condição de saber o que é verdade, o que não é, o que ele de fato pode fazer e o que de fato não. A criança acredita no adulto, não é? A criança acredita no adulto. Eu me lembro uma vez que o meu filho, eu acho que era o Gustavo, Gustavo acho que tinha uns 4 ou 5 aninhos, ele estava numa escolinha que era período integral. E aí, nessa escola, tinha um senhor que cuidava das crianças na hora do soninho das crianças, né? Período integral, a criança entra de manhã, depois do almoço dorme um pouquinho, e depois acorda na parte da tarde para as outras atividades. E ali, para todas as crianças que ficavam no período integral, elas tinham que dormir um pouquinho. E você imagina o sufoco que é você fazer 15, 20 crianças adormecerem ao mesmo tempo, né? Enfim. E um dia, o Gustavo ele chegou muito assustado aqui em casa. Porque ele disse que o tio que fazia as crianças dormirem, e aí eu já vi que era uma coisa também errada da escola, porque não era um psicopedagogo, não era alguém que ficava com as crianças o tempo inteiro, eu acho que era alguém tipo um vigia da escola, que ficava com as crianças lá nesse período, sabe?
e disse que o tio, muito nervoso, porque as crianças não queriam ficar quietas, disse assim: aqueles que não ficarem quietos, eu vou pôr fogo na cobertinha de vocês. E ele chegou com o olho desse tamanho, né? Morrendo de medo de que isso de fato aconteceria. Ele não tinha condição, gente, maturidade, né, para compreender que o tio tinha feito uma ameaça, mas que aquilo de fato não iria acontecer. Então, quando uma criança é surpreendida por um abusador que tem habilidade, que é inteligente, que sabe como fazer, né, e que põe medo, sabe, do tipo, se você contar para alguém, as pessoas vão te chamar de mentirosa, elas vão achar que você é culpada disso, de que você tá gostando. Ou então, se você contar pro seu pai ou pra sua mãe, eu mato eles. Gente, a criança acredita. A criança acredita. Existe todo um abuso aí também psicológico, uma violência tremendamente eficaz, né, no emocional dessa criança. Porque a criança não tem noção, né? A criança não sabe que de fato isso provavelmente não vai ocorrer, tá? Então, uma criança bem preparada, ela pode até conseguir se posicionar e dizer não, e enfrentar nesse sentido. E falar, não, eu vou contar, sabe? Eu vou falar. Eu posso confiar no meu pai e na minha mãe, ou eu posso confiar em quem cuida de mim, tá? Então, precisamos conversar e informar as nossas crianças de que esse risco existe, ok? Tem mais alguma coisa aqui que não li? Ah, não. Foram vocês que escreveram por últimas, né? Eu já li. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Tem que ter estômago, né? Ai, não é fácil, gente. Não é fácil. Mas enfim, vamos informar as nossas crianças, vamos conversar com isso, sobre isso com elas, tá bom? E aí, uma vez que a criança está informada disso, tá? Se ela corre o risco, se de fato ela foi vítima, ela vai provavelmente mudar o seu comportamento. Nem todas as crianças vão conseguir verbalizar, mas elas sentem o que está acontecendo. Elas sentem, tá? Então, como que a gente faz, né? Quando a gente atende crianças? Gente, a criança, a gente não senta ela numa poltrona como os adultos sentam lá comigo e a gente conversa. Não é um bate-bola, né? A criança, ela é tratada no setting terapêutico através do lúdico, através da brincadeira, através dos testes psicológicos, onde ela é capaz de projetar o que está acontecendo com ela nos desenhos, tá? Nas brincadeiras. Por isso que, se você tem dúvidas, né? Olha, estou com dúvidas de que aconteceu alguma coisa com meu filho, porque ele mudou o seu comportamento. Como que a gente vê essas mudanças de comportamento, gente? Primeiramente, medo, de repente, tá? A criança era uma criança tranquila, normal, como qualquer outra. De repente começa a sentir muito medo, muita irritação, tá? Às vezes algum quadro regressivo, tipo fazia xixi no vaso, agora voltou a fazer xixi na cama e não fazia antes, tá? Regressão até na fala, né? A gente percebe uma regressão emocional também na fala, ela já falava mais palavras ou palavras certinhas e de repente a gente percebe um recuo aí na linguagem, isolamento, evitação, isso é um sinal assim muito importante. A criança tende a evitar o abusador. Então, gente, não force a sua criança a cumprimentar aquela pessoa que ela não quer cumprimentar, sabe? A estar próximo de quem ela está mostrando uma certa dificuldade, uma certa repulsa. Você não sabe o que está acontecendo. Respeite, fique atento, tá? Fique atento, não desconsidere esses pequenos sinais. Ah, pode não ser nada, pode ser um dia que a criança acordou. Tá, mas ao longo do tempo você vai perceber coisas aí que estão se mantendo aí no comportamento da criança, né? Fique atento, tá? E respeite, respeite. Tem crianças até que conseguem dizer, mas são desacreditadas pelos adultos. Imagina, não, fulano é muito bonzinho, fulano não faria isso, sabe? Tem crianças que, se elas falam, os adultos não acreditam, gente.
E as crianças menores, elas de fato não vão verbalizar, vai ser muito difícil. Então, a gente percebe os medos, as irritações, o isolamento, a repulsa de algumas pessoas, inclusive principalmente do abusador, tá? Pesadelos também é um sinal, né, de que tem alguma coisa acontecendo que a criança não tá bem, tá bom? Rendimento também, o rendimento escolar, a queda do rendimento escolar também é um sinal de que, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Gente, não imediatamente você também precisa pensar assim, é um abuso, calma. Mas a gente vai juntando as pecinhas, ok? Isso é muito importante. Então, de certa forma, a criança muda o seu comportamento dentro de casa. Isso é um desafio muito grande nos dias atuais, porque as crianças passam mais tempo nas escolas do que sobre os nossos olhos, né, gente? É preciso a gente rever até isso, né? A maior parte do tempo, muitas vezes, as nossas crianças não estão conosco, tá? O meu irmão falando aqui, ó, teve um caso recente em Cândido Mota, a criança contava, porém era desacreditada. Graças a Deus, ele foi preso. Pois é, olha que situação. E muitas vezes é desacreditado porque entra toda aquela questão da família. Como é que eu vou desestruturar a minha família para poder pôr esse cara na cadeia ou para todo mundo vai ficar sabendo? Como é que vai ser isso aos olhos das pessoas? Enfim, tem tudo isso, né? Ai, que triste. Bom, e aí também, gente, uma coisa muito importante. Se houver dúvidas, se houver de fato, se a gente desconfiar de que pode estar acontecendo alguma coisa, você pode levar a sua criança ao pediatra, porque o pediatra é o profissional que vai atestar a condição física da criança, tá? O pediatra, ele é geralmente um dos primeiros profissionais que percebem alguma coisa errada. Porque ele, claro, vai examinar o corpinho da criança, vai examinar se tem é estranho, né? Manchas, mordidas, arranhões, dilacerações, machucados, né, ali nas áreas genitais, no ânus, gente, sangramentos. Então, assim, o pediatra é o profissional que pode atestar, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, tá ok? E aí, gente, então assim, na verdade eu acho que uma equipe disciplinar é sempre muito especial e muito importante, né? Porque olha, claro que o psicólogo vai chegar para ele já uma suspeita, tá? Mas o pediatra, ele pode perceber isso até numa consulta de rotina. E um profissional que é um dos primeiros a perceber alguma coisa errada é o professor. É aquele que passa muito tempo com as crianças. Ele vai perceber, inclusive brincadeiras, uma criança que está muito sexualizada, uma criança que está fazendo brincadeiras que provavelmente ela aprendeu isso com alguém, né? O professor é aquele que também sinaliza muitas vezes para os pais, né? Porque para os responsáveis, enfim, isso pode ajudar bastante também. Agora, e aí nós profissionais, tá, que temos contato com essa criança, o que a gente faz quando a gente percebe alguma coisa assim? Bom, se de fato acontecer algo que está muito claro para você, se você informou a família e essa família não tomou providências, é nossa responsabilidade ir até os órgãos competentes e denunciar. Tá? E ajudar essa criança. Alguém precisa ajudar essa criança. Nós não podemos nos calar diante disso. E assim também se você sabe que isso está acontecendo com um vizinho, se isso está acontecendo com alguém próximo. Ai, mas a gente não quer arrumar encrenca, ai, mas é muito delicado. Gente, pense que você pode ser a única pessoa que pode de fato ajudar essa criança. Se você ficou sabendo disso, se esse assunto chegou para você de alguma forma, é porque de alguma forma eu acredito que você pode ajudar. Tá ok? Gente, o nosso tempo tá acabando já. Bom, eu acho que eu falei, tá? Assim, principalmente os sinais psicológicos, os sinais físicos, né? Pra gente perceber se tem alguma coisa de errada. Ficarmos sempre muito atentos. Lermos, eu sei que tem que ter estômago, eu sei que não é um assunto legal, mas a gente precisa saber mais sobre esses assuntos, não termos medo de ouvir, de escutar, de falar sobre isso, tá bom?
A Fer, ela é psicopedagoga, ela falando, olha, eles sinalizam por meio de desenhos, brincadeiras e até por diálogo com o professor. Porque eles confiam no professor, né? E, enfim, infelizmente também nós vimos, Fernanda, acho que foi o ano passado, ou esse ano mesmo, um caso de abuso sexual do professor para com os alunos. Olha que absurdo. Também, olha, você vê como vem esse tipo de coisa de quem nós menos esperamos, né? E a Amy Chaves está nos lembrando aqui, ó, Disque 100, né? É uma denúncia, você pode fazer uma denúncia anônima, tá? E nós pedimos que você se encoraje, que você se levante, se você tem alguma dúvida, se você sabe de alguma criança sendo negligenciada, de alguma criança passando por esse tipo de violência, ajude-nos a salvar essa vida, tá? Ajude-nos a salvar essa criança. Ela tem toda uma vida pela frente e ela precisa e merece a nossa ajuda. Tá ok, gente? Quero já agradecer por cada um de vocês, tá? Que esteve comigo aqui nessa noite. A Tereza, explicação muito proveitosa, um alerta. Obrigada, Tereza, é isso mesmo. É um alerta. Eu gostaria muito de pedir a vocês que vocês encaminhassem essa live, então, para as pessoas que vocês sabem que têm crianças ou que trabalham com crianças, para que a gente fique atentos mesmo, tá? Para que a gente possa, de fato, formar essa corrente do bem, a favor das crianças, a favor da vida, né? A favor de uma saúde mental equilibrada, gente. Tudo começa na infância, tudo começa. Obrigada, Gi. Catarina, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço por cada uma. Gi, obrigada por ter compartilhado, por ter trazido gente aqui para nossa live, tá bom? E na semana que vem a gente vai falar também, fui convidada pela Isabela Regis, que estava aqui agora há pouco, a fisioterapeuta, né? E a gente vai falar um pouquinho na nossa live da sexta sobre o puerpério, momento também muito delicado, muito importante para nós mulheres, né? Então, esse vai ser o assunto da sexta-feira que vem, tá, gente? Vocês já fiquem ligados, coloque aí no seu despertador, na sua agenda, que sexta-feira que vem, às 8 horas, eu e a Isa vamos fazer uma live muito bacana sobre esse assunto, que também é muito importante, ok? Obrigada por cada um, viu, gente? Um abraço, Deus abençoe, muito obrigada. Inclusive, eu sei que tem pessoas aí que estavam em oração por essa live, por esse tema tão delicado. Obrigada a cada um de coração, tá joia? Legal. Gi, obrigada. Deus abençoe, tá? Gente, compartilha aí, tá bom? Depois vocês deixem um comentário de vocês lá na live gravada, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão importante. E a gente vai trazendo cada vez mais assuntos aí relevantes para cada um de nós, tá ok? Um beijo, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.